Bom dia, vamos para a nossa aula do Educalife. Hoje a gente vai falar sobre o Dia da Consciência Negra. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque hoje, mesmo estando no tempo que a gente está, no tempo atual, a gente ainda existe ainda racismo, discriminação e desigualdade por causa da cor. Dia 20 de novembro é Dia da Consciência Negra. Vamos saber por que essa data foi criada. Porque assim, não é feriado não, ela foi criada para o Dia Nacional do Zumbi de Consciência Negra, celebrado dia 20 de novembro, foi instituída oficialmente pela lei no número 12.519, dia 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, então líder do Quilombo, os Palmares, situando entre o estado de Alagoas, Pernambuco e na região do nordeste do Brasil. Zumbi foi morto em 1695, na referida data, por bandeirante liderado por Domingos Jorge Velho. Atualmente existe uma série de estudos que procuram reconstituir a biografia deste importante personagem da resistência à escravidão no Brasil. Por que dia 20 de novembro? A data de sua morte, descoberta por historiadores no início da década de 1970, motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial. Em um congresso realizado em São Paulo, no ano de 1978, elegeram a figura de Zumbi como símbolo de luta e resistência dos negros e escravizados no Brasil, bem como da luta por direito que os afro-brasileiros reivindicam. Com isso, o dia 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Por essa razão, o 13 de maio, na data em que a abolição da escravatura aconteceu, foi deixada de escanteio. O argumento utilizado é que a 13 de maio representa uma falsa liberdade, uma vez que após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público. Todas as conquistas recentes em nosso país resultaram de luta do movimento negro. A escolha do dia 20 de novembro aconteceu no contexto do declínio da ditadura militar, final da década de 1970 em diante, e de redemocratização do país. O enfraquecimento da ditadura deu força aos movimentos da oposição e o movimento social, como o movimento negro. Com a redemocratização do Brasil e a promulgação da Constituição de 1988, vários segmentos da sociedade, inclusive os movimentos sociais, como o movimento negro, obtiveram maior espaço no âmbito das discussões e decisões políticas. A participação desse grupo no cenário político deu certo resultado, sendo aprovadas medidas que tinham como proposta promover certa reparação histórica. Entre essas medidas, podemos destacar a Lei de Preconceito de Raça ou de Cor, no número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e leis como de cotas raciais, voltada para a educação superior e especificamente na área da educação básica, a lei do número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que instituiu a obrigatoriedade do ensino histórico, ensino da história e cultura afro-brasileira. Essa legislação prevê certa reparação aos danos sofridos pela população negra na história do Brasil. Por trás dessa lei estão as iniciativas para acabar com o apagamento que os negros e a história e cultura dos africanos sofreram aqui no Brasil. No caso, no Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, a data é criada por meio de citada a lei do número 12.519, no dia 10 de novembro de 2011. Durante o governo de Dilma Rousseff, essa lei não transformou a data
em feriado nacional. Assim, os governos de cada estado e cidade do Brasil devem optar por ser feriado ou não. O jornalista Leo Brentino Gomes fala que, até 2018, o dia 20 de novembro era feriado em 1.047 municípios do Brasil, num total de 5.561 municípios. Vamos falar um pouco sobre Zumbi dos Palmares, que foi o que teve aí assim, né? Foi por ele que criou esse dia da consciência negra. A figura do Zumbi de Palmares é especialmente reivindicada pelo movimento negro, como símbolo de toda essa conquista. Todos que a lei que institui o Dia da Consciência Negra foi também fruto dessa reivindicação. O nome de Zumbi, inclusive, é sugerido na Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africano como personalidade e ser abordada nas aulas de ensino básico como exemplo de luta dos negros no Brasil. Zumbi das Palmares foi o personagem histórico que inspirou a criação do Dia da Consciência Negra. Essa sugestão orienta-se por uma das determinações da Lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que afirma a seguir: o conteúdo programado incluíram o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e os negros na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à história do Brasil. Mas, afinal, quem de fato foi Zumbi dos Palmares? Essa é uma pergunta complexa de responder, uma vez que a fonte e evidência a respeito da vida desse personagem histórico são raros. O que os historiadores sabem atualmente em que Zumbi dos Palmares foi um dos líderes de maior quilombo da história brasileira, da história do Brasil, o Quilombo dos Palmares. Alguns fatos da vida do Zumbi dos Palmares, que era dito como certa década atrás atualmente, são questionadas pelos historiadores, pelo fato de fonte e por informações imprecisas levantadas por alguns dos estudos feitos no passado. Algo atestado de modo quase unânime por historiadores de que Zumbi nasceu na Quilombo dos Palmares. Durante a década, consolidou-se a versão escrita por um jornalista chamado Técio Freitas, que falava que Zumbi nasceu em Palmares, mas foi sequestrado ainda criança e criado por um padre. Na adolescência, Zumbi teria fugido, retornado ao Quilombo e se tornado um importante general que defendeu Palmares das bandeirantes. Essa versão atualmente não tem a respaldo da historiografia, pois se há base e documento em que somente o autor do livro deve acesso. Inúmeros estudos sobre Zumbi foram realizados e todos esbarram no fato de evidência histórica para sustentar algumas das conclusões realizadas. As análises recentes, porém, apontam para a forma como diferentes versões de Zumbi foram constituídas em seu uso político. Laurentino Gomes afirma que a atual imagem de Zumbi é uma constituição idealizada e parte do final do século XIX pelo movimento abolicionista. Nesta constituição, Zumbi transformou-se no herói da luta pela liberdade, não só dos escravos e negros, mas também dos camponeses, índios, das minorias. Foi essa imagem que esteve por trás de todas as conquistas recentes do movimento negro. E ainda hoje ela está em vigor.
O que o Dia da Consciência Negra representa? Além da questão que envolve Zumbi e os Colombo e os Romário, o Dia da Consciência Negra é uma data que significa, por trás da luta que está o racismo e a desigualdade da sociedade brasileira. É uma data que relembra a luta dos africanos escravos e no passado, e que reforça a importância da realidade de novas lutas para tornar a nossa sociedade mais justa. Ainda hoje, o racismo é um dos grandes problemas da sociedade brasileira. No Dia da Consciência Negra é importante para relembrar que nossa sociedade foi constituída por meio da escravidão. Por mais que melhoria, mudança tenha acontecido, a falta de oportunidade para a população negra e o racismo representa presente no detalhe do cotidiano e a tentativa de apagamento do cultural da africano evidencia que ainda temos um longo caminho a ser trilhado. É disso que se trata o Dia da Consciência Negra. Alguns indicativos podem ajudar a entender o problema do racismo do Brasil. Em inúmeras pesquisas a respeito do que tem sido realizado nos últimos anos, em um levantamento realizado após a eleição de 2018, somente 4% dos políticos eleitos para o legislativo autodeclaram-se negros. A pesquisa indicou que, entre deputados distritais, estadual e federais e senadores, somente 65 dos 1.626 eleitos declaravam-se negros. Outros dados apontam que cerca de 56% da população autodeclara-se negro, preto ou pardo. Mas entre os mais ricos, os negros representam somente 17,8%. Em contrapartida, os negros representam 75% do mais pobres, além de corresponder à maioria dos presos, e no Brasil, 65%. Além disso, os negros são mais condenados que os brancos. Quantos são processados por posse de droga? No entanto, paradoxalmente, eles são apreendidos como doces menores sustentacionais ilícitos em relação à condenação branca. Não só a justiça demonstra ser mais rigorosa contra os negros, mas a polícia também, uma vez que 76% dos mortos pelos polícias são negros. Também é válido mencionar que, no mercado de trabalho, os negros também sofrem com preconceito, pois recebem, em média, de R$ 1.200 a menos em comparação com os trabalhadores brancos. Até no desemprego, os negros sofrem mais, uma vez que mais de 60% dos desempregados são negros. O racismo foi tão impregnado na cultura do Brasil que até no vocabulário ele se manifesta. Expressão como da cor do pecado, denigrir, mulato, cabelo moinho. Para se referir ao cabelo crespo, entre outros tanto, denota claramente o racismo que surgiram do legado dos mais de 300 anos de escravidão no Brasil. A cultura religiosa e luta dos negros africanos também sofre bastante com o preconceito no Brasil. Na década de 1930, o chamado religião de matriz africana era proibido no Brasil. Atualmente, apesar da Constituição prévia, a liberdade religiosa que se vê em nosso país é que a religião de matriz africana são intensamente perseguidos. Um fenômeno recente são as ações de vandalismo e cometida contra terceiros, nos quais se praticamos encontros de umbanda do cartão breve. Além na escola,
Há enorme resistência na cultura africana, pois há pais de aluno que se recusam a permitir que seus filhos tenham acesso ao conhecimento e saberes relativos à cultura de origem africana. Até mesmo professores muitas vezes recusam-se a ministrar os assuntos relacionados com a cultura afro-brasileira para os alunos, apesar de existir uma lei que obrigue a fazer. Aqui é um poema de uma empresária negra que ela colocou para a menina. Desmanchar as tranças da menina, os meus dedos tremem. Medos no caminho, repartido do seu cabelo. Lavar o corpo da menina, as minhas mãos tremem. Tropeçam, dores nas marcas de lembrança de um chicote traiçoeiro. Visto a menina e aos meus olhos a cor da sua veste, insisti em se confundir com o sangue que escorre do corpo solo de um povo. Sonho e os dias da menina e a vida suja e grata, descruzando as traças e a veste suja e farta. Justa e definida, e o sangue se estanca, passeando tranquilo na veia de nosso caminho esperança. Foi escrito por Conceição Everasto, no livro Poema de Recordação e Outros Movimentos. Aqui eu botei a imagem de Giovana porque ela adotou duas crianças da cor negra. E hoje ela sabe que os filhos dela que ela adotou e o filho dela biológico, que é branco, vai ter o crescimento diferente, se for. Ela vai saber que os filhos dela negros vai ter a questão de preconceito. A gente não nasce com preconceito. A gente é criado, se for. Quando a gente nasce, é uma criança beijando um menino negro. Ele não sabe o que é distinguir cor ainda. E Giovana tem essa preocupação, mas ama os filhos dela como ama o filho dela biológico branco. Aí fica essa imagem. Nenhuma pessoa branca que vive hoje é responsável pela escravidão, mas todos os brancos que vivos hoje colhem os benefícios dela, assim como todos os negros que vivem hoje têm cicatrizes dela. Até nossa próxima aula.